E eu começo o programa, como sempre eu falo aqui da saúde, hoje a gente começa falando da saúde. A gente tem que pensar na saúde e na saúde de forma ampla, né? Pensando na alimentação saudável, nos exercícios diários, na vida equilibrada. Agora, sempre gosto de lembrar que a gente precisa fazer isso com constância. A gente tem que ser consistente nas nossas atitudes. Por quê? Pode se colocar em risco a nossa saúde quando a gente começa a fazer isso esporadicamente, né? Ah, de vez em quando como bem, de vez em quando eu durmo mal, de vez em quando eu faço exercício, mas de vez em quando eu não faço nada. E olha, gente, a coisa é séria. Só para você ter uma ideia, fazer uma caminhada de 40 minutos depois de 20 anos de sedentarismo pode trazer complicações. Para a gente entender mais sobre isso, sobre o futebolzinho do final de semana e sobre os riscos que todo mundo que faz esses exercícios esporádicos correm, eu convido ele, que é cardiologista, membro titular de especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doutor Irã Gonçalves. Seja bem-vindo. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom? Compliquei toda a sua apresentação, me desculpa, mas vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o funcionamento do nosso coração, sobre a relação dos exercícios esporádicos com o funcionamento do coração. É verdade que isso pode ser perigoso se a gente não faz com frequência e, de repente, se aventura para acompanhar aquela amiga que tem prática lá e faz aquela caminhada boa na praia? É verdade, você já falou quase tudo, né? Quer dizer, essa história da gente falar, fiquei 20 anos parado e agora eu vou começar e vou fazer o que eu fazia antes, vou correr tanto. Isso pode ser muito perigoso, porque a gente ficou 20 anos mais velho, né? O tempo vai passando, cada idade tem suas próprias características. E você falou uma coisa muito interessante, que é da prática diária do exercício. Às vezes fala assim, eu tenho que ir para uma academia e ficar na academia 2 horas. Não, se você andar, como você falou, 40 minutos todo dia, você já fez sua parte. Você, quando fizer a pesquisa, você coloca, você é sedentária? Não. Não. Tá certo. Bom, mas isso é comum, infelizmente, e eu não sei se só entre as mulheres com a caminhada no verão, principalmente para acompanhar uma amiga na caminhada da praia, mas em relação aos homens, eu vejo muitos que fazem o futebol, às vezes é uma vez por mês, quinzenal, alguns semanalmente. Isso também é arriscado? É arriscado. Por exemplo, essa coisa do rachão com os amigos no final de semana, casados contra solteiros, no sítio, né, na praia, fazer 2 times, se é vermelho ou só azul. Para quem nunca faz nada, aí sim é abusar do coração, é fazer uma atividade física que o coração pode não estar preparado, geralmente é de manhã, com aquele solão na cabeça, não é? Às vezes se bebeu, se tomou energético, então isso é tudo errado, isso faz mal, isso faz mal. Você quer ver outro... Eu sempre brinco no consultório, outras pessoas que acham que são atletas, tenista de final de semana, não faz absolutamente nada e vai jogar tênis com os amigos. Entra na quadra de tênis às 8 da manhã e sai às 4 da tarde, squash, sei lá, né? E ele acha que ele está fazendo um bem, está fazendo um potencial mal para o coração. Olha, né? é impressionante. Você falou, acha que está fazendo bem. Eu tenho certeza que as pessoas que fazem esse esporte esporádico, elas realmente acham que estão fazendo um bem, né? Os homens comentam muito, eu jogo futebol aos finais de semana com os amigos, eu não sou sedentário. Mas uma pessoa, então, que faz esse exercício uma vez por semana, ela é considerada sedentária. Ela é considerada sedentária, né? E eu tinha um paciente uma vez que foi no consultório porque estava com palpitações, né? E ele já tinha 50 anos de idade, um sujeito que você olhava e falava assim, não, mas ele está magrinho, em forma, tal. Aí eu perguntei, mas você faz atividade física? Ah, doutor, sabe como é que é? É difícil, mas eu jogo futebol uma vez por semana. Eu falei, como? Não, eu sou diretor do Corinthians, então eu jogo um rachão com juvenil. Aí você imagina um cara de 50 anos jogando num rachão com molecada de 16, 17. Eu falei, é melhor parar com isso, tá certo? O que acontece com o coração da gente quando a gente faz um esporte intenso como o futebol sem preparo? Então, o que acontece é que você sobrecarrega. O coração ele vai ter que bater mais rápido, você vai ficar com ataque cardíaco, a sua pressão vai subir, né? E você não tem mais os mecanismos de amortecimento do coração. Então, você não está, na verdade, treinando o seu coração para ter uma vida saudável, né? Você está colocando ele num desafio intenso. É a mesma coisa que eu falar para você, vamos nós dois subir o Himalaia agora, sem preparo, né? Nós vamos chegar lá, a primeira estação...
não aguentamos mais. Né? Então, esses exercícios mais competitivos, eles precisam de um preparo para fazer. Esse preparo é atividade física constante, que você também se referiu. Então, quando a gente faz uma atividade física com frequência, a gente prepara o coração. O que é preparar o coração? Então, quando você faz uma atividade física constante, não é só o coração, a sua circulação melhora, né? Os vasos ficam mais maleáveis, a sua pressão tende a baixar, o coração começa a funcionar para manter a mesma força, ele bate o menor número de vezes. Então, quando você está preparada, toda essa sua musculatura, entre aspas, ela respira melhor. Por isso que você fica, você não, que você se trata, né? Mas esse pessoal que faz o rachão, no dia seguinte não levanta. Estou com dor na perna, dor no braço, dor aqui, dor ali. A musculatura não está preparada, consome mais oxigênio, acumula substâncias tóxicas, isso tudo prejudica não só o coração, mas o coração é o centro da coisa, né? Mas prejudica o sistema vascular inteiro. Perfeito. Acelera a aterosclerose, né? Então sabe pode quando é que o problemas coração, mais na frente. Sabe quando o coração começa a bater no peito da gente? Às 3 semanas de vida. É o primeiro órgão que começa a bater. Então, lá na barriga da mamãe, com 3 semanas, até o último batimento da sua vida, o seu coração está trabalhando para você. Cuide bem dele. Tem que cuidar bem. Agora, você falou de frequência cardíaca alta, acelerada, né? E ela acontece, às vezes, em pessoas mesmo sem a prática do esporte. Isso significa um risco para a saúde? Não, depende, aumento da frequência cardíaca. Se você toma um susto, a sua frequência cardíaca sobe. Eu tomei um susto, subiu a frequência cardíaca. Estou dirigindo na cidade, subiu a frequência cardíaca, né? Pessoas que falam, a minha frequência está sempre alta e eu sinto isto bater, isto me incomoda, né? Aí vale a pena dar uma pesquisada para ver se está acontecendo alguma coisa. Na imensa maioria das vezes não é nada. Não quero semear o pânico aí, não é? Na imensa maioria das vezes não é nada, mas vale a pena. Aí vai depender de cada idade, de cada fase de vida, né? Às vezes é só estresse, né? Estresse do vestibular, estresse da perda do emprego, estresse do trabalho, estresse do dia a dia. Isso não representa um risco? Isso não representa um risco. Tá. As pessoas são muito reticentes em fazer o tal do exame médico na academia, né? Tem gente que pega de um atestado, que gosta de dar um jeitinho lá e quer burlar esse exame médico. Esse exame médico, ele realmente é eficiente? Ele serve para alguma coisa? Ele serve, aí a gente tem que colocar, assim, algumas divisões, né? Se você tem 18 anos, nunca sentiu nada, esse exame médico talvez possa ser considerado só uma rotina. Você tem 30, 40, né? Vale a pena, antes de você falar para o sujeito lá da academia que você quer correr 20 quilômetros, fazer a São Silvestre, correr uma maratona, você fazer alguns exames para ver se você está apta a fazer tudo isso. Ou, o que é mais importante ainda, não só ver se você está apta, mas fazer o seu planejamento. Olha, eu quero correr 20 quilômetros. Não vai ser amanhã nem na semana que vem. Há um planejamento. Com um teste ergométrico, por exemplo, que é aquele teste da esteira, o professor de educação física consegue depois traçar os estágios até você chegar onde você quer. Perfeito. A gente tem algumas perguntas, eu já vou abrir para essas perguntas, a gente vai acompanhar aqui e vou chamar a sua pergunta. Você que também está em casa, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40, tá bom? Eu estou esperando. Mas vamos aqui que a gente já tem algumas. Então, primeiro, atividade física ajuda a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares? Verdade absoluta e total. Não fomos feitos para ficar parado. Papai do céu, quando desenhou a gente, desenhou para a gente se mexer. 3 vezes por semana é o suficiente ou a gente precisa fazer uma frequência maior? Quando a gente é considerado não sedentário? Então, a maioria das associações médicas, ela traça em minutos, né? Então, 150 minutos por semana de esforço leve. O que é um esforço leve? Sair para andar. Pegar uma bicicleta e não ficar pedalando horrores, né? Mas uma bicicleta você para dar uma volta no parque. Quem tem jardim, fazer uma jardinagem e tal. Então, 150 minutos por semana. Ou seja, seriam pelo menos 30 minutos por dia durante 5 dias, folga sábado e domingo. Pode folgar sábado e domingo. Tem gente que depois que acostuma não folga mais, sempre sai para andar.
ou 75 minutos, metade, de uma atividade intensa. Uma atividade intensa já é o que a gente chama de uma atividade quase competitiva. Você tem que realmente acelerar a sua frequência cardíaca. Aí você, em vez de andar, está correndo, em vez de você pedalar a bicicleta tranquilamente, você está pedalando ela mais pesada. Natação é ótimo exercício, né? É colocar isso no seu dia a dia. Isso que é o mais difícil. Você sabe que eu costumo falar aqui para os nossos telespectadores que a gente deve pensar, porque eu faço assim, eu penso no exercício físico como uma obrigação mesmo. Do mesmo jeito que eu tomo banho, escovo o dente, tenho que fazer exercício físico. Já coloquei isso na minha cabeça. Porque não é que a gente ama, não é que a gente gosta, porque tem dias que a gente não quer também ter que sair da cama depois de um filme, comer o pipoca, que você deu aquela preguicinha, levantar para escovar o dente. Mas a gente tem que fazer e a gente faz, né? Sabe o que eu brinco com os pacientes? Desiste na academia. É, boa. Tá certo? Não desiste na cama depois da pipoca. Tá? É fácil. Você veste a roupa, bota o tênis, vai na academia, liga a esteira e fala, agora eu não vou fazer. Tá exatamente. Certo? E depois que você está lá, você faz. E depois do prazer de ter feito, né? É bom demais. A endorfina sobe, você sai outra. É delícia. Vamos lá. Próxima dúvida, vamos colocar aqui na tela. Com o passar dos anos, as pessoas ficam mais sedentárias, mas os idosos precisam se exercitar. Quais os cuidados extras na melhor idade? Você sabe que aquelas orientações vão até a melhor idade, né? 150 e 75. Aí tem uma dúvida. Quem nunca fez, porque a gente sabe que tem muitos idosos que nunca praticaram atividade física, né? E chegaram agora, as dores vêm, é mais complicado, risco de lesão também aumenta. Já toma o remedinho do coração, o remedinho da pressão. Mesmo assim, é seguro sair para dar uma caminhada? Então, esse é o que precisa mais do que aquela mocinha de 18 anos de fazer uma avaliação médica antes. É hipertenso? Qual o remédio? Mas nenhuma dessas situações que você falou, a idade, o remedinho, a hipertensão, contraindica. Ao contrário, indica mais ainda. Né? Indica assim, olha, o senhor é um idoso, ali está o idoso. Idoso, para a Organização Mundial de Saúde, vocês não vão acreditar, é 65 anos. Você fala, que ainda é uma criança. Que ainda é uma criança, não é? Então, hoje em dia, a expectativa média de vida do brasileiro é mais que 80. A minha sogra tem 92, anda todo dia na praia, todo santo dia. Isso é maravilhoso, né? Com certeza tem saúde. Aí você falou uma coisa boa, caminhar também ao sol é importante, né? Caminhar ao sol é importante com alguns cuidados, não é? Nosso país tem uma insolação muito alta. Então, caminhar ao sol é bom por causa da vitamina D. Mas aí é recomendado 20, 30 minutos. Depois, protetor solar por causa do câncer de pele. Perfeito. Vamos lá, próxima dúvida aqui na tela, vamos acompanhar. É verdade que a atividade física ajuda a diminuir as taxas de colesterol ruim, o LDL, e aumentar os níveis de colesterol bom, o HDL? É verdade. Em algumas pessoas isso é dramático, né? Por exemplo, esse aumento do tal do HDL aqui, que é o colesterol bom, ele dobra, né? Vai depender da genética da pessoa. Mas às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes fica igual e a pessoa fica um pouco frustrada, né? Mas mesmo que não suba, aqueles outros fatores de benefício, de melhorar a pressão, frequência cardíaca, eles estão ocorrendo. E aqui mulheres têm que tomar muito cuidado com essa história do colesterol, porque mulher menopausou, ela troca o perfil dessas substâncias do sangue, né? Então a mulher até lá, até uma hora tinha 80 do HDL, não é 40, não é 40, vai. E ela tinha 80, menopausou, vai para 40, tá certo? E ela não percebe isso, não se dá conta. Então ela tinha um risco antes e agora ela tem outro risco. Ou seja, mulheres menopausadas têm maior risco de doença cardiovascular? Sim, senhora. Mesmo que faça atividade física? E aí a atividade física ajuda a diminuir esse risco, a mitigar. Uma outra coisa, as pessoas que fazem atividade física, no caso as mulheres que já fazem atividade física na menopausa, elas também precisam ficar de olho, então, nos índices do colesterol, porque isso pode mudar. Sem dúvida. Colesterol, glicemia, triglicéridos, a mulher muda da noite para o dia. Reposição hormonal protege o coração ou não? Reposição hormonal é um assunto controverso, vai depender da história familiar de cada uma, da fase que ela quer fazer a reposição, né? Então, isso é uma conversa bem individualizada. Por isso é bom ter sempre um bom médico, né? É um médico que conversa com o seu ginecologista, que tenha uma conversa boa com o seu cardiologista, que tenha pelo menos uma visão aí do que está acontecendo no todo, na sua vida, na sua saúde. Vamos para a próxima questão aqui. Quem tem algum tipo de cardiopatia pode fazer atividade física? Cardiopatia é outro termo bem genérico, né, Cláudio? Porque cardiopatia quer dizer qualquer doença do coração, né? Qualquer uma. Então,
Eu colocaria da seguinte maneira: são poucas as cardiopatias que vão dizer que você não pode fazer nada. Talvez você tenha uma cardiopatia mais grave, então você vai ter lá com o seu cardiologista uma conversa. Olha, Cláudia, você não pode correr 5 quilômetros, mas você pode andar 3. Né? Então, a cardiopatia vai ser um obstáculo para a gente dosar, um desafio, melhor dizendo, para a gente dosar aquela atividade física que ele pode fazer. Mas assim, não, é absolutamente contraindicado por causa da minha cardiopatia, é a exceção da exceção. Ah, joia. Vamos lá, tem mais questões aqui e eu estou esperando também a sua participação aí no nosso WhatsApp 11 9 50 45 18 40. Manda a sua pergunta, já já a gente tem a resposta. A prática de exercícios físicos também pode minimizar os riscos de diabetes? Olha, eu tenho boas notícias. Diabetes, doença cardíaca, hipertensão, doença vascular, osteopenia, fratura, depressão, tudo melhora com atividade física. Então vamos colocar aqui na tela já para tirar as dúvidas e a gente vai aprendendo junto. A Vanessa pergunta: olá, boa tarde. Gostaria de saber se o fato de fazer caminhada ou alguma outra atividade física apenas uma vez por semana pode ocasionar lesão no coração. Não, lesão não, mas a Vanessa é novinha, né? Olha lá. E está fazendo muito pouco, né? Não vai causar mal, né? A gente já falou do tênis, que são, do rachão, do futebol, coisas daí são mais pesadas, né? Caminhar uma vez não, mas não vai fazer bem também. Ok. Eu vou perguntar uma coisa aqui que talvez até ajude a Vanessa, não sei. Essa caminhada que as pessoas às vezes fazem de um ponto do ônibus ou de um ponto do metrô até o local de trabalho, às vezes é uma caminhada de 15 minutos na ida, 15 minutos na volta. Isso conta como exercício físico? Conta como exercício, né? Então, se você trabalha num prédio, num edifício que tem que andar muito para lá, para cá, conta, junta, né? Tanto é que tem esses aplicativos de reloginho, de celular, que contam os passos, quanto você andou. Isso conta, mas para a cabeça também, para o estresse, é bom você separar, se possível, aquela hora. Aquela hora é minha, meia hora, 40 minutos. Como é que eu faço? Não tem nenhum parque perto da minha casa, nada. Vai até a sua padaria lá, marca o tempo, 20 minutos para ir, 20 minutos para chegar. Entendeu? Relaxada, fazendo a caminhada tranquila. Isso é muito bom. Perfeito. Vamos lá. Próxima pergunta aqui na tela, vamos acompanhar. Do Instagram, Maria Cecília Ramos. Boa tarde, gostaria de saber por quê. Quando eu corro, tenho dores no peito. Tem alguma relação com a corrida? Beijo grande. Adoro o programa. Obrigada, Maria Cecília. Aqui ela está afirmando que tem. Quando eu corro, eu tenho dores no peito, tá certo? Na imensa maioria das vezes, né? Maria Cecília aí parece jovem também, né? Isso não quer dizer que ela tem um problema cardíaco, mas essa é uma dúvida comum de consultório, aí é melhor ela está no consultório, fazer alguns testes, um teste ergométrico, tudo. Às vezes o peito dói porque a pessoa respira muito rápido, fica com dor na musculatura, né? Às vezes ela está com problema de uma artrite que está doendo. Pode ser cardíaco? Pode. Né? Agora, de forma geral, gente, o nosso corpo não é para doer, né? Tá doendo, vamos consultar um médico. Exatamente. Eles estudaram para isso, ainda falei hoje. Deus deu para a gente algumas potencialidades, dons, talentos, e deu para eles a medicina para a gente ir atrás e buscar informação mesmo para cuidar melhor da gente. Verdade. Eu vou aproveitar a pergunta da Maria Cecília e vou fazer uma pergunta minha. Às vezes eu ultrapasso o limite da minha frequência cardíaca, sei lá, tô lá na escada animada, né? Botei uma música, tá gostosa. E aí eu vejo que subiu um pouco, me dá dor de cabeça. Isso também não é normal, né? Isso é esperado. Se você ultrapassou muito o limite, né? Como você tem sangue chegando com uma frequência maior nos vasos da cabeça, o simples pulsar desses vasos um pouco mais pode dar algum sintoma, vai. Nada preocupante. Geralmente nada preocupante. Perfeito. Vamos lá. Próxima pergunta na tela. A Norma Luci. Tem um mês que estou pedalando porque estou com um probleminha no joelho. Estou sentindo muita dor nas pernas. Isso é normal? E ela quer saber se pedalar emagrece. Bom, vamos lá. Pela parte mais fácil. Pedalar emagrece? Sim. É um bom exercício. Pedalar é assim. Estou pedalando e estou com problema no joelho. Tem que parar de pedalar. Né? Porque provavelmente não começou talvez muito pesado esse pedalar. Né? Então aí é um problema local. Né? E aí vai a dor nas pernas e aquilo que acumula substâncias no músculo que talvez a Norma tenha exagerado no começo, né? Então volta um pouquinho para trás. Se for essas bicicletas fixas de academia, que você aumenta a resistência, tudo, deixa ela mais fácil um pouquinho, né? E tenta. Não é para fazer exercício físico e sair doendo, aquela coisa que o pessoal fala uma expressão em inglês, né? Que é no pain, no gain, né? Quer dizer, sem dor, não ganhei nada, é mentira.
né? É mentira. Você tem que fazer, a gente não é atleta profissional. Perfeito. Agora, eu vou aproveitar a Norma que você está falando de pedalar, eu gosto muito de pedalar, né? Tem que ver a posição da bicicleta, se o banquinho está na altura certa, mais ou menos na altura do quadril, se você não está dobrando o seu joelho mais do que 90 graus, que isso aí vai dar dor no joelho. E não adianta a gente fazer exercício aeróbico se a gente não fortalecer a musculatura, tá? Então, tem que fazer musculação. Aliás, musculação, eu tenho um médico que volta e meia vem aqui, ele fala que é remédio, né? Que a gente tem que fazer a musculação, principalmente as mulheres aí que a gente vai sofrer depois com problema nos ossos, né? Pra gente não ter osteoporose, não ter osteopenia, vamos fazer musculação. É verdade, você complementou brilhantemente, quer dizer, musculação faz parte, você quer pedalar, esses cuidados que você falou com a bicicleta, tem que ter e tem que fazer musculação. É aquela coisa que eu falei de preparar para jogar tênis. Quer jogar tênis? Vai fazer musculação no braço, nas pernas, porque quando der aquela escorregada e fizer uma distensão muscular, vai parar a atividade física. Perfeito. Agora eu vou para as perguntas do WhatsApp. Ao vivo e a cores. Vamos lá, ao vivo e a cores. Deixa eu só carregar aqui. Primeira pergunta. Boa tarde a todos. Cláudia, gostaria de perguntar ao doutor, por favor, se a pressão arterial marcando 10/6 é muito baixa, isso em uma pessoa que passou a se alimentar de forma saudável, ter uma vida ativa e não é sedentário, tende a baixar a pressão? É assim mesmo? É assim mesmo. Na verdade, ela normalizou a pressão dela. 10/6 sem remédio é uma pressão que traduz um ótimo funcionamento cardiovascular. Muito bem. Próxima. Boa tarde, meu nome é Paulo, tenho 50 anos, sou de Salvador. Eu tenho asma e uso o medicamento Alene há alguns anos. Sinto que meu coração acelera até quando eu faço alongamentos. Sinto uma leve tontura durante o dia e rouquidão também. Isso deve ser por causa do medicamento? Não. O Alene é um excelente medicamento, é o medicamento padrão aí para quem tem asma, né? Isso não deve ser devido ao Alene, e esse é o paciente que precisa especificamente de um médico que acompanhe ele. Perfeito. Próxima pergunta, me chamo Conceição Aparecida, sou de Lindóia, fui diagnosticada com prolapso na válvula mitral há muitos anos, levo uma vida normal, tenho 53 anos e pretendo voltar a frequentar a academia para condicionamento físico. Quais os riscos de quem é portador de prolapso? Prolapso é uma, não vamos chamar nem de uma doença, é uma situação que na imensa maioria das vezes, 90% das vezes, não acarreta nada para o paciente, né? Ele só é visto em exame complementar. Ela fez um ecocardiograma e alguém falou que ela tinha um prolapso. Geralmente é isso, não interfere na atividade física. Perfeito. Próximo. Boa tarde, meu nome é Edinete, de Maceió. Gostaria de saber se eu for trabalhar e voltar caminhando já basta com exercícios. São 20 minutos e é ladeira, ó. É de subida ou descida quando você volta, Edinete? Deve ser um para subir e um para descer, né? Então, isso, você caminhando 20 minutos aí para ir para o seu trabalho, para voltar para sua casa, é evidente que ajuda, né? 20 minutos também é o mínimo, né? Então, coloca mais 20 depois. Perfeito, aí já faz um exercício maravilhoso. Está feito os seus 150 minutos. E você falou da cabeça, né, que é bom também para depressão, então eu já vou te dar um conselho, tenta colocar uma musiquinha, ou pensar em coisas totalmente diferentes do trabalho, né, aproveitar esse tempo. Quando o pessoal fala, eu vou levar o cachorrinho para passear, eu falo, na verdade é o cachorrinho que está levando você para passear, tá certo? Isso é bom, né, a gente tem que levar o cachorrinho para passear e a gente passeia também. Próxima pergunta, boa tarde a vocês, sou José Newton de Aguiar, de Diamantina, Minas Gerais. Gostaria de saber se fazer exercícios pode também estimular a elasticidade das coronárias. Não, elasticidade da coronária é um conceito que não é médico, assim. Elasticidade seria aumentar, ela ficar mais, sei lá, elástica, vai? Não é isso, você diminui o entupimento das coronárias. É como se fosse um cano que vai entupir, né? Então você diminui a formação de aterosclerose lá dentro e esse entupimento diminui com a atividade física. Maravilha. As pessoas têm muito medo de um problema maior no coração, né? Existe uma prevenção, além dos exercícios físicos, da alimentação, de bons hábitos, algum exame que a gente tenha que fazer como rotina? Tem, Cláudia. Então, tem que ter medo do coração mesmo, porque é a maior causa de óbito em homem e mulher no planeta inteiro, tá certo? Em qualquer sociedade mais avançada, economicamente menos avançada, qual é a principal causa de óbito? Mulher. Mulher. Doença cardíaca. Qual é a principal causa de óbito em mulheres? Doença cardíaca. Isso pode ser um espanto. Não, eu achei que fosse morrer de câncer de alguma coisa. Não, você vai morrer do coração. Estatisticamente é isso, não é? Então, você deve conhecer o que a gente chama dos seus números.
Depois dos 40, dos 35, quanto é o seu colesterol? Você sabe? Olhando para você, eu não consigo dizer. Quanto é a sua glicemia, sua diabetes, né? Você sabe? Olhando para a pessoa, você não sabe. Quanto é a sua pressão? Se você não mediu, você não sabe. Você tem história familiar, né? A gente tem que tomar mais cuidado. Então, esses são o que a gente chama de fatores de risco. Se você tiver muito fator de risco, a sua chance aumenta e é mais uma razão para você se cuidar melhor. Se você tiver pouco fator de risco, um cuidado mais menos intenso, vamos dizer assim. Né? Agora, não vale chegar aos 85, tá pesando 150 quilos, uma barriga desse tamanho, nunca fez nada, e doutor, agora estou com medo de morrer do coração. É grande chance. Aliás, a obesidade é um risco. A obesidade é um risco. Então, a cintura, tem medidas padrão para a cintura abdominal, não é? Para o índice de massa corpórea, que é a sua altura dividido pela sua... pelo seu peso, isso tudo é que é conhecer seus números. Os meus números são esses. É como uma carta quando você joga baralho. Está com uma mão muito ruim, não vai ganhar esse jogo. Está com uma mão boa, a sua chance aumenta. É isso aí, gente. Vamos ficar com mão boa, Vamos ficar com mão boa. Vamos cuidar da gente com seriedade e responsabilidade. Doutor Irã Gonçalves, muito obrigada. Eu sei que seu tempo é precioso, então eu te agradeço mesmo. Obrigada por estar aqui com a gente, dividir um pouco do seu conhecimento. Só tem uma última pergunta. De quanto em quanto tempo a gente deve visitar o cardiologista? Porque tem gente que só vai no cardiologista a hora que a coisa espana. Depois dos 30, 35 anos, uma vez por ano é o suficiente. Não é? Ver como seus números estão mudando, o cardiologista vai te ajudar a entender, puxa, você ganhou 5 quilos, você está no caminho errado, você parou de fazer exercício, você relembra essas coisas todas, né? É como fazer manutenção, a gente faz manutenção de carro, tá certo? Manutenção do corpo da gente, é o nosso maior bem. É isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima. Volte sempre, Obrigado, tá bom? Cláudia. Obrigada. Parabéns. Tudo de bom. Obrigado.